Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E se existe uma coisa importante é discutir-se as maneiras de prevenção, de se evitar a incidência de uma patologia que causa muitos problemas para as pessoas. Uma comorbidade que leva muitas pessoas a problemas sérios de saúde, problemas de ordem oftalmológica, enfim, de todo tipo de natureza. E sobre isso, para falarmos sobre o Dia Mundial do Diabetes, estou tendo a honra de receber mais uma vez aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje aqui, a Mariana Ariano, que é chefe do setor de medicina preventiva do Bem Saúde em São José do Rio Preto. Mariana, muito obrigado pela presença em nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço. Da outra vez você veio aqui para falar sobre... Outubro Rosa, a última vez. Então, há um mês. Há um mês, exatamente. Agora nós estamos estamos tendo, né, em novembro Azul. Agora há pouco estava conversando aqui sobre a importância também da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata para o homem, né? Com certeza. Parece que, felizmente, aqueles velhos preconceitos que existiam em relação ao toque retal, no caso do homem, estão caindo por terra, porque a prevenção é que é importante, né? Saber se com a detecção precoce, né? É Exatamente. O Bem Saúde apoiou muito o Outubro Rosa, também apoiamos o Novembro Azul, que são eventos, são campanhas de utilidade pública muito importantes a nível mundial. Sem dúvida. É o caso do diabetes, né? Sim. O diabetes é uma doença silenciosa também, que acomete muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo todo. Sim. Causa uma comorbidade que pode afetar outros órgãos do organismo humano. A diabetes hoje é uma epidemia mundial, né? Nós temos aí um problema de saúde pública a nível mundial, porque é sabido que uma grande porcentagem das pessoas que têm o diabetes não sabem que têm o diabetes. E é por isso a importância dessas campanhas para as pessoas irem aos seus médicos, aos seus clínicos, para fazer os exames periódicos para a detecção e o tratamento dessas patologias. Sobretudo porque existem tratamentos seguros, rápidos e muito eficientes, né, Mariana? Isso Sim, é bacana, hoje a né? tecnologia medicamentosa é muito avançada. Então, nós temos vários tipos de tecnologia, desde medicamentos orais, aplicação de insulinas, né, para o controle, porque o diabetes é uma doença que não tem cura, infelizmente. Mas ela tem um controle, onde a pessoa pode ter sua vida saudável, sua vida habitual, né, sem esses prejuízos que essa doença ocasiona no organismo. Isso que é importante, né? Outro dia, conversando com um médico, eu falei sobre isso, mas não tem cura, então tem que ficar a vida toda tendo que tratar. Falei, você não fica a vida toda escovando os dentes, por exemplo? Exatamente. Tem que continuar, né? Exatamente. Muitos tomam vitaminas a vida toda, né? É só um medicamento que pode salvar a sua vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre o diabetes, então. Existem basicamente 2 tipos de diabetes, né? Isso, na verdade são 3. O diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Mas os que mais são falados é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 1 é que ele é praticamente genético, né? Isso, o diabetes tipo 1 é o que a gente fala que faz o uso de insulina, né? O organismo da pessoa cria anticorpos que matam as células do pâncreas que produzem a insulina. Então, essa pessoa não produz a insulina. É chamada doença autoimune, né? Isso. Ela sozinha, ela se... Isso. Então, esse tipo de diabetes, o paciente ele tem que se aplicar a insulina para o resto da vida. E acometem normalmente na infância, né? Sim, os jovens e crianças, né? São mais comuns. Pode acontecer em todas as faixas etárias, mas ele é mais comum em crianças e jovens. Mariana, né? falando especificamente sobre esse tipo de diabetes, o diabetes tipo 1, o que é que os pais, as famílias, os jovens devem fazer ao perceber como que ele pode perceber que ele pode ter um diabetes genético, o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, os sintomas eles são um pouco mais agressivos do que o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 ele pode demorar até 10 anos, né, para desenvolver algum tipo de sintoma. O diabetes tipo 1, os sintomas geralmente aparecem com mais rapidez, que seriam sede excessiva, urinar várias vezes ao dia, perda de peso muito rápido, sem explicação. Depois de algum tempo, começa com tonturas, fadiga, cansaço. Tudo isso todos esses itens que eu falei podem ser sintomas de uma diabetes tipo 1. E muitas vezes na infância mesmo, a partir de principalmente a perda de peso, né? Porque a criança, quando ela perde uma pequena quantidade de peso, na criança já dá bastante diferença.
diferente do adulto, né, que se perde 1 quilo já não dá tanta diferença, na criança isso já dá uma grande diferença, né? Então, teve algum sintoma diferente, que é essa sede excessiva, bebe água e a criança continua pedindo água, parece que a boca continua seca, mesmo depois que ingeriu aquele líquido. Urina toda hora pede para urinar. Essa perda de peso sem explicação, leve ao pediatra, que o pediatra ele vai fazer os exames para verificar se é o diabetes ou não, ou se é alguma outra patologia. E né? aí já tem que se obedecer um tratamento que certamente Sim. vai seguir pelo resto da vida, né? Sim, tem que obedecer aos retornos médicos, né? O que acontece? O diabetes, quando controlado, esses sintomas eles não acontecem. E é onde acontece a falha dos pacientes para o tratamento adequado, para de ir aos retornos no médico, né? E é onde o prejuízo que a doença faz no organismo, ela volta a acontecer. E o prejuízo, depois que ela que teve esse prejuízo, ela não retorna. Né? A gente tem que fazer o tratamento correto para evitar esses prejuízos futuros. Diagnosticado e medicado, o paciente tem que obedecer tem uma vida normal. E também uma regra alimentar, né? Sim, por exemplo, sim. Doce tem que... Doce, carboidratos, que seriam pão, macarrão, arroz branco, né? Os pães brancos, né? Sem ser integral. Então, aí teria que ter o acompanhamento do médico e junto um acompanhamento com a nutricionista. No caso do doce, para uma criança é uma coisa meio complicada. Tem que ser um trabalho bem delicado, né? Para não causar nenhum trauma para a criança, mas é para o bem da criança. Claro. Você explicando para a criança que é para o bem dela, a criança entende. Claro que sim. Né? E a criança, quando a criança nasce, ela não sabe o que é o doce. Ela só sabe o que é o doce porque o adulto apresenta para ela. A gente vai ensinar errado, não? Exatamente, é isso, né? exatamente. Então, tudo isso é hábito de vida, né? Diagnosticado, então o caminho natural do tratamento é a insulina. Do tipo 1. Do tipo 1, exatamente. Isso. No começo, já no início, a insulina. Depende muito do médico, claro, né? É o médico existem que casos vai... e casos, Isso, né? O médico que vai fazer o diagnóstico e o médico é o profissional mais capacitado para fazer esse acompanhamento medicamentoso, né? E tudo mais. O pediatra já tem todas as condições de fazer isso. Isso, e ele detectando, né, a criança ou adolescente com a insulina alterada no sangue, ele já vai encaminhar para o endocrinologista pediátrico para já estar fazendo esse acompanhamento mais específico. Agora vamos falar dos outros casos, o diabetes tipo 2, né? Isso. Que não ocorre não necessariamente em crianças, né? O diabetes tipo 2 ele é mais comum em pessoas acima de 40, 50 anos, que a gente fala que é o diabetes, brinca, né? Que é o diabetes do adulto, né? Que é o diabetes devido a hábitos de vida. Obesidade. Exatamente, quer dizer que é acima de 40 e 50 anos e acima de 60, 70, 80, 90, 100 quilos, né? Sim. Deve estar por aí também. Tudo vai dependendo da obesidade, sedentarismo, se o paciente fuma, se ele tem uma ingestão de bebida alcoólica muito alta, né? Tudo isso dificulta na produção da insulina. O que acontece? A pessoa, quando ela está obesa, ela precisa de mais insulina para os receptores dela conseguir... O que a insulina faz no nosso organismo? A insulina pega a glicose que está na nossa corrente sanguínea e ela é uma chave para colocar a glicose dentro da célula, que a glicose é a nossa energia, é o nosso combustível. Então, a insulina que faz esse transporte da glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. O pâncreas é que deveria produzir pâncreas insulina, é o não está fazendo isso, então... Isso. No tipo 1 ele não produz. No tipo 2 ele produz uma grande quantidade. Só que chega uma hora que ele não consegue mais produzir aquela grande quantidade. E ele volta a produzir uma quantidade menor. Ele produz, mas menos. Por isso que ocorre a partir de determinada idade, né? Quando isso. E é por isso que é a parte mais medicamentosa, não precisa oral, né? Não precisa tanto da insulina, que é aplicada, né? E aí, por isso que acontece mais nas pessoas de maior idade e que têm obesidade, sedentarismo, e maus hábitos alimentares. Maus hábitos alimentares. Os maus hábitos alimentares já dá obesidade, né? É tudo interligado.
Uma coisa está muito ligada à outra. Sim, com certeza. Sedentarismo, sem dúvida nenhuma, falta de atividade física. Sim, né? É muito importante, né? De 3 a 5 vezes por semana, a pessoa se policiar e tem que ser para o resto da vida, tem que ser uma atividade que dê prazer, porque é uma coisa que tem que se fazer por prazer, não por obrigação, porque tem que fazer. Mariana, mas fala uma coisa, quer dizer, no início o diabetes, já, mesmo no caso do diabetes tipo 2, é tratado através de medicamentos, etc. Não necessariamente chega à necessidade de se utilizar insulina, né? Isso Tem casos que se usa medicamento oral e insulina, tudo vai depender de cada caso. Existem muitos casos que não chegam a usar, que não precisam usar. Não, isso. E tem casos também de pacientes que usam medicamento e aí eles aderem a um estilo de vida mais saudável, com alimentação, com a prática de atividade física, que chega até a parar de tomar o medicamento. Isso que é bacana. Entendeu? Então, o hábito de vida saudável, não só com a diabetes, como hipertensão, colesterol, dislipidemia. Então, para todas essas doenças crônicas não transmissíveis, esses hábitos de vida são muito importantes. Bom, muito importante, então, sem dúvida nenhuma, é a pessoa, né, saber se ela é propensa a ter o diabetes, se tem uma inclinação para isso. E aí que entra a importância de eventos como esses que vocês estão promovendo no Rio Preto Shopping Center, dia 14 hoje, né? Sim, hoje, a partir das 14h, estaremos no Rio Preto Shopping, na entrada ali do Carrefour, quase em frente à lotérica, das 14 às 20 horas. Bacana, hein, gente? O Rio Preto Shopping, na entrada, próximo ao Carrefour ali. Que chance! E o que vai ser feito ali para as pessoas que procurarem o shopping, Mariana? Nós estaremos levando informações tanto sobre a saúde da mulher, que o tema do Dia Mundial do Diabetes esse ano é a mulher e diabetes. Então, estaremos levando informação sobre câncer de mama, câncer de útero, câncer de intestino, né? Saúde em geral da mulher. Como estamos também no Novembro Azul, estaremos levaremos informações para os homens também, né, sobre câncer de próstata, né, a parte do homem. Faremos os testes de glicemia capilar lá no momento mesmo que as pessoas estiverem. É aberto para toda a população de Rio Preto e região, para tentar levar informações de todas as partes, tanto da parte da mulher como da parte do homem, e detectar se por acaso alguém que estiver passando por lá tiver essa glicemia alterada, para a gente orientar. Esse teste de glicemia capilar é através de um fio de cabelo? Como é que é não, isso? Não, é o furinho no dedo. É furinho no dedo, tá? Isso, com uma gotinha de sangue. Né? É uma gotinha muito pequena, com um aparelhinho específico, né? Que aquele aparelhinho ele já nos mostra em questão de segundos a quantidade de glicose que essa pessoa está no sangue naquele momento. Né? Esses exames vão ser feitos no período da tarde. As pessoas têm que tomar cuidado com o que tenham consumido, que tenham se alimentado durante o dia, porque pode afetar, né? Alguém comeu, por exemplo, uma bandeja de brigadeiro, por exemplo, vai alterar ali na hora. Sim, com certeza vai estar um pouquinho alterado. Tá certo. Comer um pratão de macarrão. Exato. Agora fala uma coisa, olha que coisa, você está levando informação sobre a saúde da mulher, sobre a saúde do homem. Então a questão é a seguinte, né, Mariana? Quem não for homem nem mulher, nem precisa ir, né, nesse Exatamente, evento, sem preconceitos, vamos lá receber informação de todas as naturezas para se cuidar, que a gente tem que se amar antes de tudo e se cuidar para a gente ter uma velhice saudável, um fim de vida saudável. Sério. As pessoas sempre se interessam muito. Toda vez que tem a possibilidade de fazer um teste de glicemia, primeiro que é uma coisa muito simples, esse teste, nem sabia que chamava capilar, né? Porque é realmente muito pouquinho, né? Sim. Nem chega a ver necessidade de parar de sair o sangue ali, porque é muito pouquinho mesmo, né? Sim. E se tem alguma alteração, por isso, né? Porque é um momento de conseguir essa informação, que hoje a gente sabe que muitas pessoas não têm o plano de saúde e muitas vezes têm essa dificuldade de conseguir essa informação. E através de campanhas como essa, que consegue detectar alguma alteração e ter essa orientação de o que procurar, onde ir, né? Se tem a parte de plano de saúde, ir para a rede credenciada. Se não tem a plano de saúde, ir para a parte pública, né, pelo SUS, para ter esse acompanhamento. Né? Hoje, os organismos de saúde públicos, por exemplo, numa cidade como Rio Preto,
servem bem à população também, né? Atendem, não vai ser por falta desse tipo de assistência que a pessoa vai deixar de fazer um teste desse. E é muito importante a pessoa detectar, que nem eu falei anteriormente, a pessoa pode demorar 10 anos de ter algum sintoma e descobrir. E com esse tempo de glicemia alterada, mesmo sem sintoma, ele pode ter várias alterações na parte circulatória, que é a parte do olho, que você comentou no início, que pode ter pode perder a visão, a parte renal, que a pessoa pode ter uma insuficiência renal e ir para uma diálise, a parte de neuropatia diabética, a grande porcentagem de amputações de membro hoje no Brasil é devido a diabetes. Ou seja, a diabetes como doença sistêmica, né, pode atingir qualquer parte do corpo humano, né? O olho é muito evidente porque os caminhos de passagem do sangue ali são muito estreitos, são muito então fininhos. Esse é o problema. Assim, e quem tem diabetes também tem mais chances de ter o AVC, o acidente vascular cerebral, coração, né? Pode ter um infarto agudo do miocárdio, né? Tem muito, a chance dele ter essa doença é muito maior do que quem não tem a diabetes instalada no seu organismo. Bom é saber, né? Saber que se existe, tem tendência, conversar. E depois, em havendo essa tendência, conversar com o médico. Eu sempre falo que é importante conversar com o médico mesmo. Ele né? que é o Não é o Dr. profissional. Google, é o médico mesmo. Exatamente, ele que é o profissional mais capacitado, ele vai estudar caso a caso. Temos vários medicamentos no mercado hoje, então ele que vai conseguir detectar a melhor medicação pro seu estado. As pessoas falam muito disso, né? Assim, medicamentos que possam ajudar a afinar um pouquinho o sangue, a facilitar a digestão, aqueles omeprazol, aquelas coisas lá, o glifágio, aquelas coisas assim, quer dizer, é palavra do médico, não tem? Sim, não outra tem pessoa como. falar sobre isso. Desde uma simples dipirona para uma febre, se a pessoa é alérgica à dipirona, vai dar um problemão. Então, todo medicamento tem que ter orientação médica, não tem como fugir disso. Bacana. E é a primeira vez que vocês realizam essa ação do Bem Saúde aqui? Não. O Bem Saúde faz anualmente essa campanha, e essa campanha é uma das campanhas que tem maior adesão. As pessoas gostam mesmo, que nem você falou, o furinho no dedo, o pessoal gosta mesmo, se interessa por essa oportunidade de cuidar da sua saúde, né? Então, a adesão é bem grande. É o 4º ou 5º ano que nós fazemos já esse tipo de evento. É bem interessante. O Bem Saúde, como operadora de medicina complementar, né, também tem muito interesse nisso. Isso que é bacana, né? Porque aquela história de que nós estamos falando de plano de saúde, não de plano de doença, né? Exatamente. As pessoas têm que ter saúde. O Bem Saúde se preocupa muito com essa parte de saúde, bem-estar, tanto da parte física, a parte emocional, a parte alimentar, né, que é muito importante, é um ser humano como um todo. Bacana. E, de maneira geral, outra coisa que eu ia te perguntar sobre isso, o papel da mulher. O foco na campanha desse ano, você falou assim, o diabetes da mulher, né? Sim. Mas e aí, tem alguma diferença? A mulher está mais sujeita ao diabetes? Não, como é que é isso? Não, é a mesma. A única diferença é o diabetes gestacional, né? Que o homem não tem como. Mas a porcentagem, a probabilidade é a mesma. Mesmo no campo, porque as mulheres, às vezes, têm que recorrer a anticoncepcionais, por exemplo. Isso. O anticoncepcional ele pode afetar um pouco na parte circulatória, né? Mas as chances de desenvolver o diabetes praticamente a mesma. Todo mundo, homens e mulheres, podem levar uma vida saudável com um pouquinho de esforço físico. Esforço ainda nem esforço de cansaço, não. Esforço é a decisão de fazer, né? Sim, é isso, Mariana? Exatamente. Uma alimentação mais saudável. Agora, no horário de verão, dá para dar uma caminhada depois das 18 horas, até mais tarde. A nossa nutricionista até brinca. Ela fala assim que descasque mais e abra menos, né? Desembrulhe menos. Desembrulhe menos, porque hoje em dia todo mundo abre bolacha. Na verdade, não, a gente tem que descascar mais frutas, legumes, que é muito mais saudável. Isso. E se você quiser conversar mais sobre isso, ouvir as pessoas sobre isso, é só comparecer então ao Rio Preto Shopping hoje à tarde, a partir das 14, você disse, né? Isso. Das 14 até a noite. Às 20. Até às 20 horas. Vai ter uma equipe ali do pessoal de medicina preventiva do Bem Saúde, que
disposto a fazer os testes de glicemia ali na hora e os resultados saem imediatamente, é questão de segundos, questão de segundos. Fica sabendo ali na hora, se tiver, estou com 80 e pouco, então tá bom, não tem problema. Exatamente. Estou com 300 e pouco, pelo amor de Deus, vamos é um sinalzinho de alerta. É isso mesmo, né, Mariana? É isso mesmo. As pessoas, em alguns casos, chegam a se surpreender ao receber o resultado? Sim, por ser uma doença sintomática, muitas vezes, né, ela demora a apresentar alguns sintomas, principalmente diabetes tipo 2, elas não esperam. Elas vão fazer o exame, mas achando que realmente não tem a patologia. E quando tem alguma alteração, elas se surpreendem. E assim, é que nem você falou também, tem que tomar cuidado com o que você se alimentou. Exato. Se deu alterado, procure o seu médico, que ele vai fazer exames mais específicos para realmente verificar se você tem o diabetes ou não. É um modo de alerta, né? Esse tipo de evento é um modo de alerta para, se tiver alguma alteração, procurar o profissional capacitado para fazer os exames mais específicos, né? Ele vai se investigar mais a fundo. Exatamente, né? Exatamente. Muito bacana. Então está todo mundo convidado para comparecer hoje no Rio Preto Shopping Center. Você falou que é ali em frente ao Carrefour, daquela entrada lateral do Rio Preto Shopping. Isso, em frente à lotérica, mais ou menos. Muito fácil de localizar a partir das 2 horas da tarde, estaremos com uma equipe bem legal lá para levar informação para todo mundo. Estaremos esperando todo mundo lá. Que bacana, viu? E bacana principalmente a gente perceber, né, Mariana? Até acho que da outra vez que você esteve aqui, a gente até conversou um pouco sobre isso. Perceber que as pessoas já começam a entender a importância disso, né? Muito mais gente aquele negócio que a gente conversou fora do ar aqui, enquanto a gente estava conversando, todo mundo parece que sabe o que tem que fazer, mas nem todo mundo faz. A preguiça, às vezes, fala um pouquinho mais alto. Isso, cada vez mais as pessoas... O sofá, com a TV é mais cômodo, mas a gente tem, que nem você falou, força de vontade e só depende da gente. Ninguém vai fazer isso pela gente. Vai fazer uma diferença muito grande no seu bem-estar, na sua saúde, nossa, na sua vida, né? Na verdade. Exatamente. É isso, o tempo todo, né? É sempre assim. Mariana, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez e reafirmar o convite para as pessoas comparecerem hoje no Rio Preto Shopping, das 14? Das 14 às 20 horas, ali próximo à lotérica, próximo à entrada do Carrefour. Muito bacana, o Rio Preto Shopping sempre participando desse tipo de atividade também, isso é muito legal. É uma forma de prestação de serviço à opinião pública. Isso, é uma utilidade pública, né? Tanto do Bem Saúde como do Rio Preto Shopping. Levar essa informação para uma gama de pessoas ali, né? As pessoas vão para passear e já aproveita para receber essa informação da própria saúde, que é muito legal. Dependendo do resultado, fala assim, hoje aquele shopping eu vou adiar, vou fazer um pouco de atividade física, depois eu faço isso, aquelas coisas. A consciência pesa um pouquinho. Exato. Mas é isso, parabéns a vocês, parabéns ao pessoal do Bem Saúde pela importância disso, dessa conscientização, desse partilhar com a comunidade informações tão importantes quanto essa. Você disse que às vezes nem todo mundo tem a chance de ter essa informação por razões econômicas, etc. Mas está ali, gente, num corredor de shopping, né? Exatamente. De shopping é muito fácil. Essa é a nossa intenção, levar a informação ao máximo de pessoas, disseminar essa informação, que às vezes a gente fala para uma pessoa no shopping, ela chega em casa, ela comenta com o irmão, com a mãe, com o pai. Isso. Então, essa é a nossa intenção, levar a informação para o maior número de pessoas possíveis, para a gente conseguir que essas pessoas se amem e se cuidem o quanto antes. Legal, Mariana. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada, e obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.